Antes de pensar em processo padronizado, você tem que fazer esse filtro. Eu acredito de verdade que antes de eu padronizar, eu preciso corrigir o que não funciona. Eliminar aquilo que não me leva a nada, corrigir aquilo que está ineficiente. Então eu ajusto isso e aí depois eu profissionalizo. E profissionalizo como? Regrando, criando os meus padrões. Antes de pensar em processo padronizado, você tem que fazer esse filtro. Isso tá certo, isso não tá certo. Isso me ajuda, isso me atrapalha. Isso eu tenho que manter e melhorar, ou isso eu tenho que simplesmente cortar. É uma lógica extremamente simples. Mas se eu não faço isso, eu fico simplesmente potencializando, simplesmente profissionalizando o erro, profissionalizando o problema. E eu fico aceitando que a minha empresa vai ser cada vez mais dependente de mim, mais dependente de exceção, mais dependente de 2, 3 pessoas que são chaves na minha empresa. E ela nunca vai crescer. Por quê? Porque o olho está só no curto prazo. O olho está só no imediato. No momento que eu aceito 600 clientes modificando as minhas regras, modificando o meu jeito, bagunçando o meu financeiro, consumindo meu estoque e não gerando dinheiro, meu foco está mais aí do que no crescimento. É muita energia. Eu desvio minha equipe, eu desvio meu esforço para fazer energia em corrigir algo que não deveria nem acontecer. Você entende a diferença, Cris? Tem sentido isso para você? Tem todo sentido. Tem todo sentido. Então, quando você está com a cabeça de empresário, que está pensando no futuro da empresa, no longo prazo e não só nesse espaço pequenininho de tempo, é ali que tem que estar. É fazer a evolução da empresa para ela poder realmente crescer com sustentabilidade. E aí, organizar a bagunça. Organizar, não é que seja bagunçado, não é a bagunça assim como se tivesse as coisas fora do ar ali, no fora do lugar ali dentro, fisicamente na empresa. É na cabeça do empresário de vez em quando. Então precisa organizar as ideias para realmente fazer com que a coisa aconteça de uma maneira mais fluida e com menos retrabalho, menos gente para resolver pepino e mais gente para realmente fazer a empresa crescer e se desenvolver e gerar emprego, gerar renda e mudar a economia do Brasil para melhor. Exatamente. Pega, por exemplo, assim, ó, Cris, lembra da nossa primeira empresa lá na afirmação? O que a gente fazia no começo? Ah, precisa cliente, precisa crescer, precisa fazer base. A gente pegava tudo que era cliente, tudo que era ramo de negócio. Então, o que acontecia? Fechava uma empresa, lá fechava um negócio, era sistema de gestão, para quem não sabe. Então, a gente fechava, de repente, com uma empresa que era uma indústria. Nossa expertise era comércio e era prestação de serviço. E fechava com uma indústria. Aí tinha que adaptar o sistema para atender a indústria, tinha que adaptar a equipe de suporte para atender a indústria, tinha que adaptar a equipe de implantação para entender, tinha que adaptar a parte de integração com a contabilidade, tinha que adaptar uma série de coisas. Mas eu olhava o quê? Eu olhava o curto prazo, é um negócio que vai trazer um bom dinheiro. Então vendia normalmente essas horas, entrava um bom dinheiro, que legal. Aí treinava a gente, tinha que montar uma equipe, aí tentava fechar mais clientes daquele ramo, às vezes não vinha daquele ramo, aí fechava um outro ramo totalmente diferente e começava tudo de novo. Adaptação de tecnologia, adaptação de equipe, adaptação de processos. Quando via no frigir dos ovos, a gente tinha lá uns 80 ramos diferentes para atender. Então imagina a expertise da equipe entender 80 ramos totalmente diferentes. Tá, Campa. Deixa eu concluir. Mas isso não tá certo? Deixa eu concluir. Tava certo. Por que tava certo? Porque trazia caixa. Trazia caixa para nós. Mas o que acontecia? Tinha gente lá especialista num ramo, tinha gente especialista no outro ramo, virava um caos o negócio. Você lembra quando que a gente começou a ter paz? Quando a gente começou a cortar ramos. A gente transformou aquela empresa para atender 4 segmentos. E aí o que aconteceu, Cris? A gente ficou bom naquilo. Muito bom naquilo que a gente fazia, a gente se tornou especialista naquilo que a gente fazia e a nossa equipe especialista junto com a gente, não a gente, a equipe especialista, mas não um generalista em 80 ramos. Exatamente, era muito mais leve, era muito mais fácil de atender, era muito mais fácil de fechar negócio. Então a gente passou a dizer não. Esse é o principal, a gente dizia não para aqueles casos que a gente dizia sim. Ah, mas era ruim dizer não? A curto prazo era, deixava de entrar um caixa bom. Mas a longo prazo era ótimo, porque fortaleceu o nosso negócio.
a equipe ficou leve, ficou mais fácil de fazer gestão, ficou mais fácil de treinar, entrava gente nova, tudo era mais fácil. Menos gente para atender mais clientes. Mas- Antes tinha que ter segmentadinho, porque não era todo mundo que conseguia aprender de tudo, né? Então, no momento que foi especializado, ficou menos gente para atender mais clientes, porque eles eram especialistas. Eles faziam mais em menos tempo. E é isso que rentabilizou a nossa empresa. Então, aí entra o que eu tô falando aqui. Adiantava simplesmente fazer processo para documentar aqueles ramos que nem era o objetivo, que nem era o foco do negócio? Era simplesmente normatizar a bagunça, simplesmente regrar o erro. E quando eu regro o erro, o que eu tô fazendo? Venha mais erro. Tem um jeito padronizado de assumir erro. É um jeito padronizado de criar incêndio dentro da empresa. É, exatamente. Um jeito padronizado de replicar aquilo que eu não quero mais. Então eu tenho que ter esse olhar. O que eu quero? É isso ou é aquilo? Isso me leva ao meu objetivo ou me afasta do meu objetivo? Se me leva, potencializa. Que processo ele vem para isso? Vem para potencializar aquilo que me traz resultado, vem para potencializar aquilo que me leva no meu objetivo. Para isso serve um processo. Agora, se é para eu normalizar algo que me afasta, não tem sentido nenhum. Então, por isso que primeiro a gente corrige, primeiro a gente alinha, depois a gente padroniza. Eu lembro de um outro caso de uma cliente que ela tinha bastante... Era bastante torto o jeito de trabalhar da empresa. Tinha muita gente que fazia muita coisa, era muita gente e muito retrabalho. Tu lembra desse caso dos retrabalhos excessivos? Você quer que eu adivinhe de quem que você está falando? Isso tem todo Eu dia não vou histórias contar o assim. caso. A Tá, gente mas... conta o milagre, mas não canta o santo. Então vai ter que contar toda a Eles história. tinham Mas se uma- perguntar se eu lembro não, né? Eles tinham uma manufatura que fazia determinadas coisas para dentista. Ah, tá. E aí ia para adiante, chegava num setor, depois no outro, Aham. daquele produto que eles produziam para dentista. E aí, quando chegava no cliente, estava errado. Foi feito fora das conformidades. E aí voltava e ela pagava mais uma vez para fazer toda a produção para toda a equipe que eles eram comissionados, para poder chegar lá no final e encontrar um produto com erro de novo. Tinha até processo para isso, né? Tinha Tinha processo. até processo para gerir o retrabalho. Olha só que doido. Conta mais a respeito. Tinha processo, tipo, errou, a pessoa ganhava para produzir. Errou, a pessoa ganhava para corrigir. E tinha processo para gerir esse pagamento da correção. Ah. Você entende? Primeira coisa. As pessoas então ganhavam dinheiro com erro. Ganhavam dinheiro com erro. E quem que ganhava menos nessa história? É interessante acertar quando acontece isso? Não, Claro que não. não vale a pena acertar. Se eu acertar, eu Se eu fosse ganho a uma pessoa vez. da equipe que tá lá ganhando 2, 3 vezes com o mesmo cliente, com o mesmo erro, com o mesmo problema, eu ia querer que continuasse. Mas para a empresa não era bom isso. Só que não estava sendo percebido. E aí que é o problema. Imagina não fazer só- processo para gerenciar o erro e pagar 2 vezes a mesma coisa. Não só não era percebido, como tinha processo para normatizar esses erros. Você entende o que eu tô falando? Erro institucionalizado dentro da empresa que gerava mais prejuízo para a Mais empresa. prejuízo. Regrado à repetição. Fadado à repetição. Então, você entende por que eu preciso primeiro olhar para minha operação, entender o que funciona, entender o que não funciona para depois regrar? Com certeza. Por isso Por isso que o empresário tem que estar no estratégico, Campa. A gente vive falando que o empresário tem que estar no estratégico. Porque pensa bem assim, ó. Se eu tô. Vamos olhar fisicamente o negócio. Se eu tô no topo de uma pirâmide, eu tô no topo de uma pirâmide do Egito, aquelas bem grandonas que estão lá. Eu enxergo longe. Eu vejo o que todo mundo tá fazendo. Agora, se eu tô lá no pé da pirâmide, eu vou enxergar 2, 3 tijolinhos ali e eu vou ter a visão quadradinha e pequenininha. Só daquilo que eu tô fazendo. Só daquilo que poucas pessoas estão fazendo. Mas se eu tenho a visão do todo, eu consigo ver qual setor se conecta com qual e aonde que está o problema no fluxo todo dessa jornada dentro da empresa, não é? Porque, na verdade, é justamente isso, tá, Cris? Quando eu começo a regrar aquilo que não funciona, normatizar isso, eu entendo que isso é normal. E isso, pra mim, é como pegar a sujeirinha e jogar pra baixo do tapete numa casa. Uma hora vai aparecer. A hora que eu erguer, o que vai acontecer? Vai aparecer uma sujeira do caramba. Então, se eu normatizo o erro, é isso que tá acontecendo. Eu tô criando um padrão para tomar prejuízo.
E a gente convida você que está assistindo a gente a fazer pausas estratégicas na tua empresa, a pensar o que pode ser melhorado, a respirar um pouco, beber um gole de água e dizer assim, o que eu posso fazer para melhorar a minha empresa hoje? Isto é uma pausa estratégica. Compartilha com outros empresários. Curte, porque aí o algoritmo do nosso YouTube vai distribuir, vai mostrar, recomendar para muito mais gente. E é isso que nós queremos, fazer a vida dos empresários ser melhor. O nosso forte abraço e o desejo que você viva Positivamente.